Deus é mais forte do que ele. Amém? Bíblia Sagrada, vou trazer a mensagem de hoje, Atos capítulo 3. Eu vou estar pregando nos próximos domingos sobre o mesmo tema. Diga comigo, o poder transformador do Evangelho. Eu vou estar hoje pregando alguns tópicos, tudo baseado em Atos capítulo 3. Cada versículo é uma revelação de Deus. Amém? Diz assim, Atos 3:1. Toda a igreja leia comigo. Vamos lá, 1, 2 e... Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a nona. Primeira coisa, Pedro e João iam diariamente para onde? Para a casa da irmã Maria? Para a casa do irmão José? Para a casa da dona Marieta? Se tiver alguém com esse nome aqui, não tem problema não, tá? Só estou exemplificando. Pedro e João iam para onde? Fala comigo, para o templo. Então, quando somos transformados pelo Evangelho, aprendemos algumas coisas. A primeira, fala comigo, valorizar a casa de Deus. A casa de Deus nunca foi substituída. Sempre teve a sua importância. Nada substitui a casa de Deus. Você vê Jesus dizendo em Mateus capítulo 21, versículo 12. Olha Jesus onde é que estava. Então Jesus entrou no templo. Jesus entrou de igreja no Atos capítulo 22, versículo de número 17. Atos 22, 17. Paulo teve uma visão. Onde é que Paulo teve a visão? Vamos lá, toda a igreja ler comigo. Aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo. Então, querido, entenda esse princípio. Nada substitui o templo que é a casa de Deus. Nada pode substituir o templo que é a casa de Deus. Mas a pessoa que não é transformada pelo Evangelho, ela acha que ela pode estar em qualquer lugar, que é a mesma coisa. E alguns, por falta de entendimento bíblico, até diz: não, mas eu não preciso de ir no templo, não, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Ei, não confunda as coisas. Deixa eu te explicar sobre isso. Você é o templo do Espírito Santo, sim, mas a casa de Deus é aonde congrega a igreja. A ideia de Cristo é o corpo de Cristo, e o corpo é o conjunto de membros interdependentes. O fígado só serve no corpo, o coração só serve no corpo, a mão só serve no corpo. Então, o templo é o lugar que abriga o corpo de Cristo. Nada substitui esse lugar, que é o momento da comunhão dos santos. Venha de máscara, mantenha um distanciamento, mas não desvie no templo, não falte. Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo 12. Fala dos ministérios que são dados. Para quê? Olha o que diz. E ele deu uns como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelista, outros como pastores e mestres. Verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Os ministérios são dados à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Para que o corpo possa estar sustentado, os membros têm que estar ligados. Pois se não estiverem ligados, não terá vida. Existe uma cadeia de ordem no corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. A gente aqui junto, reunido, nós formamos o corpo de Cristo. Então existe uma cadeia que lidera. Hebreus capítulo 7, verso 17. Olha o que diz. Porque dele assim testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do Melquisedeque. Existe um sacerdote, que é o pastor. E o apóstolo Paulo diz que a igreja, que é o corpo de Cristo, ela tem que imitar a fé dos vossos pastores. É a palavra que nos ensina isso. Como você vai imitar a fé se não estiver na casa de Deus ouvindo o seu pastor pregar? Como vai obedecer o pastor se não está na casa de Deus, mas está só em casa? Se estiver doente, fique em casa. Está doente? Em casa. Quem entendeu diz amém.
está tossindo em casa. Mas quem sai para trabalhar e não pode vir para a casa de Deus, isso significa, essa pessoa não foi transformada pelo Evangelho. Não, pastor, mas eu estou vindo na ceia. Então quer dizer que você vem na ceia, hoje você não pega doença. Então domingo que vem você não vai vir, porque domingo que vem você vai pegar? O raciocínio é esse? Porque se eu fizer algum culto para alguém pegar doença, irmão, eu mereço morrer. É sinal que eu sou irresponsável. É sinal que eu não sou homem de Deus. Mas como eu sou homem de Deus, eu jamais vou fazer um culto para alguém ficar doente. Pelo contrário, nós fazemos culto para Deus, é para Deus trazer vida e para Deus trazer saúde. Então que conversa? Não, eu só vou na ceia. Então na ceia ninguém pega doença, mas domingo que vem você não vai vir porque vai pegar? Olha para você ver o raciocínio de alguns crentes, que mostra que não são transformados pelo poder do Evangelho. Existe uma ordem, cuidado, porque não tem igreja online. Não, pastor, eu estou vendo pela internet. Quem te falou? Prova para mim na Bíblia sobre igreja online. Isso não tem na Bíblia. O culto pela internet é quando não se pode reunir no templo, mas se pode reunir. Cuidado, não tem culto online. Pode ficar a perna em casa, o fígado no centro, o rim no Santa Rita, o estômago lá no Conjunto Cir. Que corpo é esse? Esse corpo não está reunido. O corpo para estar reunido é na casa do Pai, é na igreja de Jesus. Cuidado, não menospreze a casa de Deus, pois eu mostrei para você que nem Jesus e nem os apóstolos menosprezaram. Entenda isso. Menosprezar a casa de Deus é uma afronta àqueles irmãos em países comunistas e islâmicos que se reúnem nas florestas, pois são fuzilados se reunirem em templos. Agora nós vemos o quê? Crentes dos países ocidentais que confortavelmente pode ir para o templo, não vão. Enquanto tem gente lá no país islâmico que o sonho deles é ter uma reunião como essa aqui. Eu tenho que estar no corpo, ter relacionamento no corpo, pois isto é vida e é vital para a minha vitória cristã. Quem entendeu diz amém. Tem alguma dúvida sobre isso? Está bem claro? Segundo ponto, quando somos transformados pelo Evangelho, aprendemos mais uma coisa, o quê? Fala comigo, amadurecemos na vida espiritual. Atos capítulo 3, versículo 2. Vamos para o versículo seguinte agora. Verso 2 diz assim, ó. E era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Você repara que este homem era levado porque tinha uma deficiência. Qual era a deficiência dele? Não podia andar. Ele era levado. E o que nós vemos hoje? As pessoas que não são transformadas pelo Evangelho, ela é levada pela mídia, mas ela não é levada pela palavra de Deus. Ela é levada por aquilo que as pessoas passam para ela pela internet, mas ela não é levada por aquilo que Jesus disse na palavra. Tem crente apavorado porque não consegue de ver o lixo. Ele come comida do diabo, mas não come a comida que é a palavra de Deus. Só terror, só medo. Por quê? Ele crê no que a televisão fala, mas ele não crê no que a Bíblia fala. Sabe por quê? Porque ele não se tornou maduro na fé. Isso aqui para ele não tem valor. Ele não acredita no que está aqui. Vem domingo na igreja, alguns vêm. Mas o que está aqui para ele não faz diferença. Mas o que a televisão fala, isso aí está certo. E o que a Bíblia fala parece que não está certo. O paralítico é levado no mundo físico, literal, ele é levado. Mas muito tem sido levado
no sentido psicológico, emocional e espiritual. E mora lá no condomínio, mora lá no bairro, mora lá no prédio, que está todo mundo com medo. E ao invés do crente que é transformado pela palavra, falar de Jesus, falar para ter fé, dizer que Deus protege, não, é o primeiro a dar mau testemunho. Porque tem mais medo do que quem é ímpio. Por quê? Fala comigo, não foi transformado pelo Evangelho. Cuidado com o que você ouve, até de alguns que se dizem pastores. Alguns até falam mentira em nome de Deus. E alguns seguem esse tipo de gente. Precisamos ser maduros. A Bíblia diz, 1 Coríntios 2,14. Olha o que diz. O apóstolo Paulo dizendo: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Hebreus capítulo 5, verso 14. Precisamos ter discernimento. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Tem gente que não tem alimento sólido, parece que o que a gente prega na igreja não vale nada. Porque sai daqui, tem medo de tudo, tem medo de todos, mas não acredita no que Deus diz. Quando eu sou transformado pelo Evangelho, eu não sou o que o mundo fala que eu sou. Eu não posso o que o mundo fala que eu posso. Eu não tenho o que o mundo fala que eu tenho. Mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que é o menino dos olhos de Deus. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, que é todas as coisas que Ele me fortalece. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, que é a marca da promessa. Eu preciso ser transformado pelo Evangelho de Jesus. Temos que entender isso. Ou será que nós vamos ser menino na fé para sempre? Tem 10 anos que é crente, ainda morre de medo, não crê na palavra. Aquele texto que Deus diz, não temo porque eu sou contigo. Eu não acredito nisso, pastor. Eu acredito mais no que a Globo fala. Efésios capítulo 4, verso 14. Efésios 4,14 diz assim a palavra de Deus: para que não sejamos o que, igreja? Meninos, inconstante. Vem um domingo, falta o outro. Vem na ceia e fica 3 domingos sem vir na igreja. Inconstante, menino. Levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Existem 3 tipos de pessoas na terra. Fala comigo, os removíveis é que são levados de um lado para o outro, de lá para cá. Segundo, fala comigo, os irremovíveis, que não são removidos da sua postura. E terceiro, fala comigo, os que removem, é os que levam as pessoas para Jesus. Quem nós somos? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, o maior deles é o amor. Essa mensagem de hoje, ela tem sabor de bezetacil, que é aquela que dói, mas resolve. Fala para o seu irmão, a bezetacil dói, mas resolve. Bezetacil pode ser aplicada no braço? Não. Por quê, pastor? Tem que ser aplicada no bumbum. Porque se aplicar no braço, você nem mexe o braço. Mas ela resolve o problema. Dói, mas resolve. Terceiro, para terminar. Quando somos transformados pelo Evangelho, enxergamos com os olhos espirituais. Fala comigo, enxergar com os olhos espirituais. Atos 3, 3, verso 3. Olha o que diz. Olha que interessante. Atos 3, 3. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola.
A sua visão tem que ser diferente da visão do mundo. A visão do aleijado é normal. Ele via pessoas passando por ali e ele apenas pediu uma esmola. Mas no verso 4, olha o que diz, a visão de Pedro. Pedro e João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Ou seja, aquele homem que era mundano tinha uma visão da vida. Mas Pedro e João, que era servo de Deus, tinha outra visão da vida. A minha visão não pode ser igual à visão do mundo. Quem entendeu diz amém. Não pode ser igual. Não podemos ver como as pessoas do mundo veem. Lá fora vem uma pessoa pedindo esmola, mas Pedro e João discernem alguém que precisava de ajuda. Todos lá fora vendo o aleijado, mas Pedro e João vendo um necessitado. Quem tem a visão de Cristo enxerga diferente. Pedro e João despertaram o aleijado dizendo: olha para nós. É o que temos que dizer ao mundo no meio dessa pandemia. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Jesus, ele fala assim para todos nós: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Filipenses capítulo 2, versículo 15, Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis, ó glória, como aquele que ilumina o mundo. A sua visão é diferente, você é de Deus, nós temos que ser. Quem é transformado pelo Evangelho, ele enxerga diferente. Quem entendeu, aplauda ao Senhor. Ei, como seus filhos enxergam a sua fé? Fala para mim. Você está com medo de até vir para a casa de Deus? Você quer que seus filhos cresçam com medo de vir adorar a Deus? Você quer que a sociedade que fica te observando 24 horas por dia porque você é cristão te enxergue como eles são? Não. Eu já vi muitas pessoas dizendo: pastor, estou falando de gente do mundo, que lição que o senhor está dando no meio dessa crise. Enquanto tem muita gente com medo, o senhor está usando a sua fé. Que coisa linda, pastor. Eu estou para resplandecer luz para quem está lá fora. Eu não quero ser igual quem está lá fora. Temos que provocar Jesus das pessoas. No Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, segundo escrito, Jesus falou mais do inferno do que do céu, pois não se vem para Jesus e continua como está. Tem que haver mudança. Esse é o verdadeiro evangelho. Se eu vim do mundo e vim para a igreja e continuo com medo, com pânico, apavorado por tudo, é porque não teve transformação na minha vida. Mas se eu sair lá do mundo e vim para Cristo, é porque eu sou nova criatura. Quem entendeu da glória? Eu preciso ser diferente, agir diferente. O evangelho me transforma, o evangelho me renova, o evangelho me torna um cristão autêntico. O evangelho me faz entender que eu vivo para Cristo e eu sou a imagem e a semelhança dele. Alguém recebe essa palavra? Quarto, o que é que eu aprendo quando eu sou transformado pelo evangelho? Eu entendo que Jesus é a solução definitiva. Os diáconos podem preparar para a ceia. Verso 5. Olha o que diz o verso 5. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Ei, fala comigo. O mundo olhava para Jesus. Diga: o paralítico olhava para Pedro e João. Diga assim: a sociedade lá fora, bata o pé e diga: olha para mim.
O paralítico esperava alguma coisa, mas o apóstolo tinha a solução definitiva da glória. A igreja não tem um paliativo, a igreja tem a solução da humanidade. Dá aleluia, igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16, oh glória! Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Da glória, igreja. A igreja não é uma terapia emocional. Não, eu venho para a igreja porque aqui eu fico tranquilo e depois lá fora volta tudo de ruim. Nada disso. O evangelho é novo comportamento. O paralítico nunca mais foi paralítico. Ele teve a sua vida transformada. O evangelho de Jesus é para transformar a minha vida. Você pode dar um glória aí? Não é, eu venho na igreja porque eu sinto energia. Que energia que nada. Eu venho para a igreja porque eu tenho a minha vida totalmente transformada. Eu sou impactado. Pedro e João, por que não deu esmola para aquele homem? É porque esmola não resolveria o problema. Ele pegaria a esmola naquele dia, mas no outro dia ele pegaria de novo. Ele pegava esmola todo dia, mas Pedro e João não deu um paliativo, mas ele deu uma solução definitiva. Ele disse: levanta e anda. Eu profetizo, querido, Jesus é a sua solução definitiva. A igreja de Cristo é a solução definitiva. Você pode levantar as mãos para os céus, aplaudir a Ele. Feche os seus olhos. Vamos agora participar da ceia.